Olá pessoal, tudo bem? Estamos de volta com o nosso episódio número 6 e hoje a gente trouxe para vocês um assunto muito interessante que já algumas pessoas vêm pedindo por mensagem, vêm pedindo também por direct no Instagram. Então a gente vai trazer esse assunto hoje na pauta, que é a importância das avaliações online dos hotéis, né? Decifrando o poder da opinião digital, o que a gente pode falar sobre isso hoje? Então a gente sabe que cada vez mais a opinião digital, a opinião das mídias sociais e de todas as avaliações online, elas cada vez mais influenciam no nosso poder de compra, né? E não é diferente com os hotéis. Então, nesse contexto que a gente pode colocar que as avaliações dos hotéis, elas se tornam cada vez mais importantes e uma ferramenta essencial para que todo mundo que viaje em busca de experiências diferentes analisem essas informações e vejam qual hotel que eles vão escolher, né, para saber se realmente as experiências relatadas pelos hóspedes elas são de qualidade e são autênticas e não são somente fotos bonitas que os hotéis colocam ali. Então, o que nós vamos falar hoje, no nosso podcast de hoje, a gente vai apresentar um pouco a importância crescente dessas avaliações online e como elas modificam, como elas moldam as decisões dos consumidores de hotelaria e viajantes, por sinal, né? E também aqueles que vão fazer turismo em geral, no nosso setor, o setor hoteleiro moderno contemporâneo, ok? Fique conosco então, que a gente vai dar início ao nosso podcast. E é claro, não deixe de seguir a gente nas redes sociais, no Instagram, no @paphotel, e também no nosso site paphotelpro.com. Combinado? Quer saber como se destacar nas avaliações online? Nós temos algumas soluções para você. Siga-nos no Instagram, Pap Hotel, mande-nos uma mensagem querendo saber mais. Agora continue acompanhando o Papcast, o podcast mais completo da hotelaria. Então, pessoal, vamos falar um pouco então sobre a importância das avaliações online de hotéis. A influência na decisão do consumidor, ela parte do princípio em que todas as avaliações online, elas desempenham um papel, que esse papel é determinante na escolha de um hotel. Ou seja, elas oferecem insights que são muito valiosos sobre a experiência de outros hóspedes. Os viajantes modernos, eles confiam cada vez mais nas opiniões daqueles que tomaram decisões informadas. O que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte: quando nós vamos fazer algum tipo de reserva ou fazer alguma análise de um hotel que nós estamos pensando em ir, nós fazemos uma varredura, ou seja, uma análise bem detalhada sobre as avaliações desse hotel. Via de regra, as avaliações elas são sempre verificadas as mais, digamos, verdadeiras possíveis, né? A gente sempre olha, às vezes, que tem avaliações que tem nota 1 ou que tem nota 10. Então, essas a gente não tem que considerar muito, porque pode ser que a pessoa tenha sido manipulada a ponto de dar uma avaliação muito alta. Isso é a gente vai ver um pouco mais adiante sobre isso também. Ou ela tenha ficado extremamente insatisfeita com uma questão pontual e levou tudo para o lado pessoal, tá? Aí você vai me dizer, ora Paulo, mas quer dizer que a pessoa não pode dar uma nota 10? Pode sim, podem dar várias notas 10, mas aquele que está acostumado a verificar as avaliações online nos portais, vocês vão ver que existe um certo padrão. E as pessoas realmente que dão nota 10 e elas escrevem um comentário sobre a nota 10. Simplesmente dar uma nota 10 e não escrever nada já é um índice que se tem que prestar atenção, né? Ultimamente, plataformas como Booking, TripAdvisor, até a própria Google então mais ainda, eles têm recebido uma série de avaliações falsas, ou seja, os próprios hotéis, alguns hotéis, eles vêm solicitando até funcionários a realizar avaliações positivas
com relação a esse hotel e negativas com relação à concorrência. Era uma vez uma época em que escolher um hotel era como lançar um dado e torcer para o melhor. Hoje, porém, essa história mudou completamente graças às avaliações online dos hotéis. Elas se tornaram como guias mágicos que iluminam o caminho de viajantes na vastidão de opções de hospedagem. Imagine-se planejando uma viagem para um lugar novo. Antigamente, escolher um hotel era um pouco arriscado, era como um jogo de sorte. Mas agora você entra numa comunidade online de pessoas que já estiveram lá e as avaliações online são como páginas de um diário compartilhado, onde cada viajante conta suas histórias de quartos confortáveis, de serviços bacanas e experiências incríveis, não é verdade? Nessa aventura digital, a confiança é a coisa mais importante. Cada avaliação é como uma peça de quebra-cabeça, construindo a reputação de um hotel pouco a pouco. As avaliações positivas são como contos de fadas, inspirando confiança e fazendo você querer viver a mesma história. Já as avaliações negativas são como alertas, histórias de coisas que podem não ser legais. As plataformas de avaliação, entretanto, como TripAdvisor, Google e Booking, são como os palcos onde essa história se desenrola. Elas não são apenas lugares para ver as notas, são partes ativas da história. Elas sempre amplificam as vozes das pessoas. Transparência é a chave primordial nessa história. Cada avaliação é como uma janela que abre para mostrar a verdade por trás das fotos bonitas dos sites de reserva. Os viajantes de hoje querem saber coisas reais, e as avaliações online são como histórias que mostram isso. A reputação de um hotel, um capítulo importante dessa história, é como os gerentes respondem aos comentários e moldam o futuro. Eles agora são como os autores ativos, contribuindo para a história e mostrando que estão comprometidos em fazer as coisas muito bem feitas. No final, a importância das avaliações online de hotéis é mais do que uma revolução nas viagens. É uma história que continua, mostrando como a opinião das pessoas se tornou a principal guia na escolha de onde ficar. Essas avaliações não são só notas, são histórias que conectam as pessoas ao mundo em que estão explorando. Quer saber mais como nossa consultoria hoteleira pode ajudar a sua propriedade? Siga-nos no Instagram, Papi Hotel, e fique por dentro de tudo do mundo da hotelaria. Papcast, o mundo da hotelaria em um único podcast. Ative as notificações e não perca nenhum episódio. Estamos de volta, pessoal, com o nosso episódio número 6, a importância das avaliações online e o que elas influenciam também no poder de decisão de compra. A gente vai falar um pouco agora sobre a questão que é muito importante, que são as estatísticas, né, sobre a influência das avaliações na indústria hoteleira. Eu separei para vocês, então, alguns dados importantes para que a gente possa repassá-los e que para vocês entendam como é que é feita essa medição desses dados. Cerca de 93% dos viajantes afirmam que as avaliações online têm impacto significativo em suas decisões de reserva. Então, isso é um dado, né, sobre a tomada de decisão. Estabelecimentos com avaliações positivas têm 4 vezes mais chances de receber reservas do que aqueles com avaliações negativas. Isso é o poder que a avaliação tem na influência das reservas, né? Mais de 50% dos viajantes formam uma opinião sobre um hotel após ler apenas entre 1 e 5 avaliações. Tudo tem a ver com a importância da primeira impressão, né? Então as pessoas tendem a ler entre a primeira e a 5ª avaliação. Aí você vai me dizer, Paulo, mas eu leio muito mais que isso, quando eu vou viajar eu não leio só as primeiras, porque eu sei que etc, etc. Perfeito. O que eu estou colocando aqui é sobre um dado estatístico. Mais de 50% das pessoas, elas formam opinião após ler apenas entre a primeira e a 5ª. Um aumento de 1 estrela na classificação média de um hotel pode levar, pasmem, a um aumento de até 11% na receita desse hotel. Muita atenção. Basta aumentar 1 estrela que pode levar um aumento de 11% na receita.
Só que não é fácil aumentar uma estrela, né? É um desafio muito grande. Cerca de 53% dos consumidores, eles não reservariam um hotel que não tivesse avaliações. Existem alguns hotéis que eles não colocam o seu perfil para que seja feita uma avaliação. Isso é um erro clássico em vários aspectos. Um deles é que alguém lá, um engraçadinho, pode abrir um nome do seu hotel e fica aberto para o mundo poder avaliar o seu hotel, né? Ele vai lá, copia a foto do seu site, cria um perfil, um e-mail fake. Então é melhor mesmo que você abra lá o seu hotel para avaliação e se arrisque, entre aspas, né? Então, a outra questão também é que se um hotel não tem avaliação, ele quer esconder alguma coisa, né? Então, 53% das pessoas não reservariam e já não vão nem olhar. 68% dos consumidores, eles acreditam mais em hotéis com uma mistura de avaliações positivas e negativas do que aqueles apenas com avaliações positivas. Olha que interessante esse número, né? É aquela velha questão do fake news. Não pode ser, gente. Eu vou ter que dar uma olhada nisso. É claro que os outros 32% não se preocupam com isso e vão aceitar que o hotel tenha muitas avaliações positivas, mas quase 70% eles acham que tem alguma coisa errada aí. Mais de 60% dos viajantes, eles leem avaliações antes de tomar qualquer decisão, né? Ou seja, a frequência de leitura de avaliação é muito importante para tomar uma decisão. Hoje em dia, quem não lê, quem não olha a avaliação, quem não verifica mesmo, faz uma análise, tem uma grande tendência a dar com os burros na água, né, como a gente fala. Uma única avaliação negativa pode resultar numa perda de até 22% de receita. Olha a importância de que é evitar que se faça uma avaliação negativa, né? Se vocês querem saber mais como evitar a avaliação negativa ou de como aumentar as positivas, fala comigo depois, né? Me chama ali no Instagram, no @papiotel, que eu vou explicar para você como é que funciona isso. Responder às avaliações pode aumentar a taxa de conversão de reservas em até 12%. Seja sincero, responda com sinceridade. Se o seu hotel errou, você concorde e tente reverter o cliente, né? O microfone das redes sociais é muito potente, gente. Se as pessoas leem que você está sendo sincero e está tentando resolver o problema do cliente, acredite, mais pessoas vão voltar por causa desse ato. Quase metade das pessoas, ou seja, 49% deles, eles usam as avaliações online para escolher restaurantes próximos aos seus hotéis. Então, eles vão pegar por geolocalização as avaliações online e vão escolher baseado no seu hotel, né? Ou seja, se tem um restaurante bom aqui, então vamos ver quais são os melhores hotéis perto desse restaurante. Então tem uma grande influência. O seu networking na vizinhança também faz muita diferença. Mais da metade das pessoas, elas leem avaliações online em celular. Isso quer dizer o quê? Gente, foquem no celular, né? Existem muitas pessoas que fazem tudo pelo celular. Tem gente que nem computador usa, compra por ali. Cada vez mais a tecnologia está sendo facilitada para, né, aquela reserva de um clique só. Enfim, já tem cartão de crédito salvo no celular. Então, foca no celular, ok? Mas o meu site, esquece site. O site tem que ter, deixa ele lá, institucional, maravilha, tal, mas foca em tecnologia para celular. Hotéis classificados no top 10 têm uma taxa de conversão 3 vezes maior do que aqueles fora dessa faixa. Brigue para chegar lá em cima. Existem técnicas para isso também. Eu também posso ajudar vocês. Viajantes mais jovens, na faixa dos 18 até os 35 anos, são muito mais propensos a confiar em avaliações online do que aqueles com mais de 50 anos, né? Estão muito mais conectados e acreditam que essas avaliações sejam muito mais úteis do que o pessoal um pouco mais de idade, que trabalha muito no boca a boca, né? Clientes leais ao hotel são mais propensos a deixar avaliações positivas e influenciar positivamente outras decisões de reserva. Se você tem um cliente, então, que você fez um bom relacionamento no seu hotel, não custa nada pedir para ele deixar uma avaliação positiva. Isso não é nenhum tipo de
indução, né, ou nenhum tipo de propina. Nada mais é que lembrá-lo de que ele tem que dizer que passou um momento excelente com você. Então a lealdade do cliente é muito importante nesse sentido. 76% das pessoas que viajam, elas usam as avaliações online para planejar atividades locais durante a estadia. Então influencia muito as atividades que tem ao local. Por exemplo, tem um show, tem um passeio, tem uma montanha que as pessoas querem visitar, tem um lago, mar, enfim. As atividades locais influenciam em 3/4 das pessoas que vão verificar a sua avaliação online para tomar uma decisão. Hotéis que respondem ativamente às avaliações positivas podem ver um incremento nas reservas diretas de até 19%. Existem vários aplicativos hoje que mensuram o tempo de resposta e a porcentagem de resposta do hotel. É muito importante, gente. E os algoritmos da internet também leem isso, tá? É muito importante que você não deixe nunca nenhuma avaliação sem resposta, no máximo entre 12 a 24 horas. Se fizer em menos de 12 horas, o algoritmo ajuda você a ranqueá-lo de uma maneira melhor. Se fizer em menos de 6 horas, melhor ainda. Se fizer dentro de 1 hora, espetacular. Você não precisa ter um departamento para isso. Basta você ativar notificações das suas avaliações e aquela que você considera que é importante, você responde dentro de 1 hora, que é menos importante em 2 e assim sucessivamente. Se possível, sempre interaja com a sua avaliação, dando um like, agradecendo, obrigado pelo feedback, obrigado pela avaliação, mas nunca deixe o cliente, que a gente costuma falar, né, no vácuo. Cerca de metade das pessoas que reservam hotéis de última hora, elas sempre consultam as últimas 3 avaliações. Ou seja, as pessoas devem estar perto do seu destino, perto do seu hotel. Ah, vamos dar uma olhadinha aqui como é que ele foi. Ah, não, tá, aqui tem uma nota 10, uma nota 9, uma nota 8. Opa, esse aqui tá legal. Ah, uma 10, uma 5 e uma 4. Não tá consistente, eu vou pro próximo. Atenção. Reservas de última hora, então, metade olha as últimas 3 avaliações. Hotéis com uma classificação superior a 4 estrelas, a 4 estrelas do Google recebem 5 vezes mais reservas do que aqueles com classificações mais baixas. Trabalhe muito Google. Existem várias técnicas também. Recentemente, numa das minhas consultorias, eu usei uma técnica em que levou a nota de um hotel de 4.2 para 4.9 em 15 dias. E eu posso ensinar vocês. Entra lá no Instagram, me chama no direct. Avaliações recentes são muito mais impactantes. Hotéis com avaliações nos últimos 3 meses, o algoritmo coloca você mais para cima e as pessoas tendem a seguir as reservas nesses hotéis porque esses hotéis aparecem muito mais nas buscas. Por consequência, os hotéis veem um aumento nas reservas. Então, a influência nas reservas por período é muito importante nesse sentido. E por fim, para a gente finalizar aqui, as avaliações sobre qualidade do café da manhã, gente. Elas têm um peso enorme, influenciando a escolha de hotel para muitos viajantes. Vou explicar por quê. Foca no café da manhã. Porque o café da manhã, dentre todas as refeições oferecidas por um hotel, ela é a única, vamos lá, não causar polêmica isso, mas ela é a única que 100% dos clientes, 100% dos hóspedes comem. Por quê? Porque depois no almoço ele pode sair para uma excursão, no almoço ele vai comer num outro restaurante que não sempre o mesmo. Então o café da manhã é o carro-chefe. O café da manhã é o rei da cocada preta. O rei da bolacha mais recheada do pacote. A última, enfim, a expressão e a analogia que vocês quiserem. Mas o café da manhã é o mais importante. Foque na equipe que vai preparar o café. O pão fresco, o queijo bem cortado, a fruta madura, mas não em demasia, né? O produto que é frio tem que ser servido frio, o que é quente, servido quente. Nunca ponha produtos demais na mesa, nunca amontoe produto. O visual é muito importante. Hoje, as pessoas vão para um hotel e antes de comer o café da manhã, elas fazem vídeo, pessoal.
elas vão postar no Reels, elas vão tirar foto e postar no feed, elas vão fazer selfie, elas vão tirar foto com croissant na mão, com um café com leite, enfim, com cappuccino. Pensem que vocês estão vendendo uma imagem além de vender comida, ok? Foco nas avaliações do café da manhã. Então, pessoal, essas foram as 20 estatísticas sobre a influência das avaliações online. Acompanhe a gente que daqui a pouco a gente está de volta com outro tema bem bacana falando sobre avaliações online, ok? Até mais! Siga-nos no Instagram, Papi Hotel, e fique por dentro de tudo do mundo da hotelaria. Olá pessoal, estamos de volta e agora eu vou contar para vocês uma história interessante, gostaria que vocês acompanhassem conosco, que eu acho que vale a pena a gente depois discutir um pouco sobre esse assunto. Vou também colocar meu ponto de vista, mas é muito importante que vocês acompanhem aqui comigo, ok? Vamos lá, imaginar fictício aqui uma história interessante para que a gente possa discutir. Numa cidade movimentada, havia um hotel modesto que, em sua essência, oferecia serviços decentes e acomodações confortáveis. Contudo, por trás da fachada honesta, pairava a sombra da manipulação. Alguém, em busca de lucro rápido, decidiu distorcer a imagem deste estabelecimento, lançando-se numa empreitada sombria de falsificar avaliações online. A narrativa começou a se desenrolar quando esse manipulador criou perfis fictícios, dotados de histórias encantadoras que enalteciam o hotel, exagerando elogios e criando uma ilusão de grandiosidade. Essas histórias fictícias, como teias de aranha digitais, foram habilmente tecidas nas plataformas de avaliação. Logo, a reputação do hotel começou a ser distorcida. As avaliações reais, expressando experiências autênticas, foram ofuscadas por essa tapeçaria de falsidades. Viajantes inocentes, buscando orientação nas opiniões de outros, foram atraídos pela miragem criada pelas avaliações manipuladas. Aqueles que confiavam nas estrelas brilhantes e nos comentários encantadores encontraram uma realidade muito diferente ao chegar no hotel. A decepção pairava no ar, substituindo a expectativa criada pelas avaliações falsas. O serviço, que antes era considerado impecável, revelou-se aquém das promessas feitas digitalmente. A reputação do hotel, outrora construída com base em experiências reais, agora estava manchada pela manipulação. Os hóspedes legítimos, que poderiam ter compartilhado experiências genuínas, foram silenciados pelas vozes fictícias e o estabelecimento tornou-se vítima de uma distorção cruel da realidade. À medida que essa narrativa sombria se desdobrava, a moral da história emergia clara. A manipulação pode criar uma ilusão passageira, mas no final a verdade se revela. A confiança dos consumidores, outrora um ativo valioso, foi erodida, e o estabelecimento aprendeu da maneira mais difícil que a integridade é o alicerce mais sólido no mundo das avaliações online. Muitos hotéis têm pessoas especializadas, infelizmente, pessoas especializadas em manipular avaliações. Portanto, esse pequeno caso fictício que eu relatei antes acontece e acontece muito seguidamente. É melhor você trabalhar o seu processo dentro do hotel e ir melhorando pouco a pouco do que você tentar manipular para chegar mais rapidamente no topo. Existem maneiras, conforme eu comentei anteriormente, que não são manipulação, mas sim a correção do problema ou a correção da inconveniência, digamos assim, do hóspede quando ele esteja ainda no hotel. Não necessariamente você tem que manipular e você nem deve, mas você saberá como lidar com uma situação que não está de acordo enquanto o seu cliente está no seu hotel. Aí você tem tempo de reverter se porventura houve algum problema, ok? Então, daqui a pouco a gente volta para relatar um outro caso interessante e a gente fechar esse nosso podcast. Não esqueça de ir lá no Instagram, @papiotel, coloque lá sua mensagem no nosso direct, peça sobre algum tipo de assunto que você queira que nós possamos discutir aqui no nosso podcast,
Ou também, se você tem alguma dúvida sobre consultoria hoteleira, nós estamos à disposição para escutar todos vocês, ok? Daqui a pouco a gente volta. Você está ouvindo o Papcast, o mundo da hotelaria em um único podcast. Ative todas as notificações e não perca nenhum episódio. Já pensou em ter o seu hotel ou pousada ocupados 100% do tempo? Isso é possível e nós temos algumas soluções para você. Siga-nos no Instagram, Pap Hotel, mande-nos uma mensagem querendo saber mais e fique por dentro de tudo do mundo da hotelaria. Então é isso, pessoal. Fica por aqui então nosso episódio número 6, que a gente falou sobre um pouco das avaliações online. Gostaria de agradecer a todos por terem acompanhado o início da nossa jornada nesse ano de 2023. Tivemos 6 episódios. Ano que vem vamos ter mais episódios, mais interações também. Gostaria de contar com a participação de todos vocês. Os canais de interação que nós temos é o Instagram, no @paphotel, ou no nosso site, que é o paphotelpro.com. Lá vocês podem deixar a dúvida de vocês, críticas, elogios e sugestões também de assuntos para que a gente possa conversar aqui no ano que vem. Algumas surpresas a gente vai colocar no ano que vem, mas eu vou deixar já para o mês de janeiro, para não quero apresentar tudo para vocês, tá bom? E aproveitando então para desejar um Feliz Natal, um ótimo Ano Novo, que 2024 todo mundo realize aquilo que busca, né? Siga os seus objetivos, persistência é a chave, não desista nunca e que hotelaria e turismo sejam cada vez mais fortes em 2024, tá ok? Feliz Natal, ótimo Ano Novo e até mais!